Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô realizando um sonho, né, aqui na minha casa, de ter o meu jardim vertical feito por vocês. Queria agradecer muito a sua presença. Obrigada. E hoje, nesse vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais de jardins verticais. Então, vem com a gente. Bom, queria dizer que eu amo a loja de vocês, Obrigada. amo mesmo, amo os produtos de vocês, enfim, o trabalho de vocês, né? A gente tem bastante jardins verticais nos nossos projetos. E eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória da empresa de vocês, porque a loja leva o seu nome, né? Que é Iris. Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, surgiu assim, né? Meu pai tem um garden e, na verdade, funcionava mais como uma floricultura e ele fazia alguns projetos de manutenção, de implantação de jardim. Só que não era nada muito especializado, assim, com atendimento com profissionais. Ah, legal. E aí, o que aconteceu? Quando, há uns 10 anos atrás, eu comecei a me especializar com profissionais, ele seguia um outro perfil, resolvi montar o escritório sozinha. E aí eu comecei atendendo os clientes de site, né? Eu tive o meu primeiro cliente, que com esse primeiro cliente eu montei o site. E aí do site foi indo, com um ano eu montei a primeira loja. E aí, porque as pessoas tinham necessidade de ver os produtos, né, expostos. Então, assim, tinha o comércio virtual, tinha o portfólio de projetos no site, mas as pessoas tinham necessidade de ver, Você né? precisou montar uma loja física, né? Montei a loja física. A princípio, a loja foi pequenininha, e aos poucos a gente Que foi foi naquela adaptando. casinha que eu conheci. Foi, foi antes dela, na Foi Casa antes Galo. dela? Isso. Ah, legal, bacana. Aí depois foi pra Julizar. Aí o meu irmão veio trabalhar comigo, né? Em seguida, meu irmão... Isso que eu ia comentar com você, que é uma empresa familiar, né? Hoje ele trabalha com você. Isso, hoje o nome dele é Willam, né? Willam Miranda e eu sou Iris Miranda. Então ele também é paisagista, ele faz o acompanhamento das obras e eu fico com a parte comercial administrativa e também de criação de projetos. Legal. E hoje vocês estão num outro showroom que tá maravilhoso, vale super a pena conhecer. A gente tá na Praça Santa Terezinha, 25. Entendeu? Eu ia. Hoje a gente tem um pequeno na gravação. Senta lá e fica quietinho. Parece que eles adivinham, né? Agora é a hora que não pode interromper, vamos começar. Vamos começar a interromper. E agora vocês mudaram, né? Recentemente, vocês estão num lugar maior, que tá lindo, vale super a pena conhecer, que fica na... Fica na Praça Santa Terezinha, 25, no Tatuapé. Ai, legal. Aí lá a loja tem 400 metros quadrados. Tá enorme, linda, tem um monte de coisa linda para conhecer. Verdade, tem a parte interna, que a gente tem produtos de decoração, vasos, e a parte externa, que a gente tem algumas coisas de planta e de mostruário também. Aqui em casa, eu moro em casa, já falei isso aí nas redes sociais, né? Não moro em apartamento. Eu tinha um muro que eu sempre imaginava que eu queria ter um jardim vertical, por isso que eu tô realizando esse sonho, né? Então a gente fez uma moldura em volta com porcelanato que imita madeira e aí eu separei um cantinho pra gente ter o jardim vertical. No meu caso, eu optei por não ter um jardim vertical com irrigação, mas também existe essa possibilidade, ou seja, eu vou ter que ficar regando aqui todos os dias. E eu queria que você contasse pra gente, Iris, o que pra quem quer fazer um jardim vertical com irrigação, o que a gente precisa considerar? Então, na verdade, assim, quando a Rúbia me convidou para vir fazer a visita aqui na casa dela e realizar esse sonho dela do jardim vertical, a primeira coisa que eu perguntei é se ela gosta de plantas. Porque não adianta eu costumo falar, né, vender plantas para quem não gosta de plantas. A não ser que você tenha um sistema completo, né? Então aqui ela optou até pela infraestrutura, que já estava mais... já tinha feito a parte do acabamento, ela optou por não ter sistema de irrigação. Então eu falei, olha, se você for colocar um sistema de irrigação para o jardim vertical, você vai precisar ter um ponto de esgoto e um ponto de hidráulica. Aí ela falou, agora não tem mais como fazer, porque ela já tinha colocado porcelanato. Sim, não queria mais quebrar, né? Eu não queria mais quebrar. Olha, meu marido. Isso que eu ia falar, pro arquiteto não querer não quebrar. Não fui eu, foi meu marido. Aí ele falou, não quero mais quebrar nada. Eu falei, tá bom. Porque geralmente o arquiteto chega, quebra tudo, né? É verdade. Então, na verdade, assim, a primeira ideia era fazer a parede toda, né? Mas ela tem um espaço aqui do quintal, um espaço bem bacana. E, na verdade, o corredor dela é um corredor largo, que eu já peguei corredores mais estreitos, né? E tinha a possibilidade de fazer o jardim vertical. Só que o que a gente reparou aqui, se fizesse a parede toda sem irrigação, a longo prazo, não é a curto prazo, ela ia começar a ver algumas falhas no jardim. Então, a gente resolveu reduzir o tamanho do jardim vertical, emoldurar, né, com porcelanato. E aí, a gente colocou em vasos, o sistema de gradil com vasos. Ficou lindo, né? Bom, eu amei o resultado, gente. Eu tô realmente realizando um sonho.
Aí o que acontece? O que você precisa, né? Então, para você fazer um jardim vertical, existem várias técnicas, mas a primeira que nós trabalhamos, a que a Iris Green Garden trabalha, é impermeabilizar a parede, colocar o gradil com uma distância da parede, pelo menos uns 2, 3 centímetros, e trabalhar com vasos, porque as plantas têm mais espaço para se desenvolver. Aí a gente trabalha com substrato especial para jardim vertical, né? Que isso também é o diferencial, faz uma boa drenagem nos vasos e aí ela faz a irrigação manual. E aqui a gente fez isso, né? Nós passamos um impermeabilizante preto, o gradil também, né? Pintamos, porque esses vasos que estão aqui, eles são meia lua preto, tanto que não dá pra ver, né? Esse fundo se confunde. Isso. E aí o verde se destaca. Então essa é uma dica legal também pra gente, pra quem quiser montar aí seu jardim, considerar, né? Uma coisa que eu sempre falo assim que aqui o jardim dela foi feito ontem, né? Tá fresquinho. Então assim, é um jardim baby, né? Então eu costumo falar, assim como a mulher quando faz uma cirurgia plástica, ela primeiro fica feia pra depois ficar bonita, e você já achou lindo, né? Já achei lindo. Ela falou que vai ficar mais maravilhoso ainda, porque vai crescer, né, as plantas. Daqui a uns 3, 4 meses, agora a gente tá no período de inverno, daqui a uns 3, 4 meses, ele vai estar todo fechado, vai estar bem mais bonito. Legal, Então é importante a gente considerar esse tempo, né, então, né, do que você instala primeiro as plantas, e aí, inclusive, ele comentou que o ideal é regar todos os dias nesse primeiro mês, é isso mesmo? Para as plantas se adaptarem, né? Exatamente, tem um período de aclimatação, então a gente costuma falar que nos 30 a 60 dias no começo, as plantas sentem um pouco, porque elas estavam em um clima e depois elas vêm para outro. Então, às vezes, cai algumas folhas, amarela, né? E assim, o espaçamento que a gente plantou é ideal. Mas Iris, eu tô vendo um pouco de parede, eu tô vendo... Só que no futuro as plantas precisam ter espaço para se desenvolver. Então, é ideal deixar um pouco espaçado para elas terem espaço para se desenvolver, senão... Com o tempo, começa a secar em cima da planta, porque uma começa a sufocar a outra, né? Então aí você acaba tendo perda quando vai fazer manutenção. Legal, entendi. Bom, a gente explicou um pouquinho em relação ao jardim vertical que não precisa de irrigação, né? Você explicou bem aí as coisas pra gente considerar. Até legal ter esse tempo para as plantinhas crescerem, né? Enfim, e insistir, né? Porque senão a gente fica achando, caiu a folha, ela não tá bem. E é um processo natural delas mesmo, né? De adaptação. Agora, para quem tem um sistema de irrigação, aí como é que funciona esse outro processo? Assim, como eu comentei, no caso da rega manual, ela vai ter que regar todos os dias, você até mesmo falou, né? Nos primeiros 30 60 dias. Depois ela pode diminuir as regas. Só complementando com relação à irrigação, o que acontece? A gente não dá uma regra certa para as regas. Porque o segredo, eu sempre costumo falar que é o dedo. Você colocar o dedo no vaso, nunca deixar encharcado nem seco demais. Né? Então, o dedo funciona como termômetro, porque assim, tem dias mais quentes que às vezes você tem que regar 2 vezes por semana, que é a mesma necessidade que a gente tem de beber água, né? Sim. Então, as plantas são a mesma coisa. Então, assim, se eu limito a regar 1 vez por dia, né? Então, é meio complicado, é arriscado. Então, vai ter vezes que vai chover, vai ter vezes do inverno que mantém mais a umidade, só que mesmo chovendo tem que regar. Interessante. Porque a chuva vai molhar só os de cima, eles não vai molhar os do meio. Aí a pessoa fala, já choveu, não preciso regar. Isso você não sabia, né? Não sabia. Meu marido faz isso, porque ele que rega as plantas aqui, se choveu ele não rega. Tem que regar, pelo menos os de baixo, porque a chuva bate nas folhas e acaba não molhando, né? E aí tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você vem com a mangueira, você acha que molhou o vaso e não molhou, só molhou as folhas e a parte da frente, né? Não molhou a terra ali dentro do vaso. Exatamente, por isso que eu falo pra usar o dedinho. Legal. Então, o sistema de irrigação automatizado funciona assim, você precisa do ponto de hidráulica, como a gente comentou, um ponto de esgoto para poder fazer o escoamento da água, apesar que assim, se você for fazer o jardim vertical em área externa e a área for permeável, se você tiver jardim embaixo, aí não precisa do ponto. Não tem problema, né? A água vai escorrer por ali mesmo e tá tudo certo, que nem se fosse aqui no quintal. Não tem problema, a não ser que não tenha o caimento certo, que não é o seu caso, né? E aí empoça a água, mas pelo menos um ralo seco. Se você não tiver um ponto de esgoto, você pode fazer aquele ralinho, né, seco embaixo. E aí a gente precisa de ponto de elétrica? Não precisa, porque o sistema de irrigação, ele é a bateria. Então, e ele sinaliza, ele é a bateria via Bluetooth, você controla pelo celular. Então automatizado. Você pode deixar ele programado também? Isso, ele fica programado. Então, por exemplo, você coloca para regar 2 vezes ao dia, 5 minutos.
Fora a economia de água também, né? Porque vai a água certa para cada vasinho. Só naquela quantidade. Isso. Legal. Então a gente precisa de um ponto de hidráulica, esgoto e não precisamos de um ponto de elétrica porque é a bateria. Isso. Muito legal. Aqui em casa a gente usou as plantas naturais, mas você também trabalha com as plantas permanentes, que são lindas. E aí sim, elas aparecem muito nos meus projetos de interiores, né? Boa parte dos meus clientes são de apartamento e eles me falam, Ruby, eu não tenho tempo, eu não consigo cuidar, eu vou matar as plantinhas. E falam, não, tem uma solução para isso. A gente usa as plantas permanentes da Iris Garden, que são maravilhosas. Você tem que chegar pertinho para ver se ela é realmente permanente ou é natural. Então isso é uma coisa muito legal, né? A qualidade dos materiais e dos produtos de vocês são excepcionais, assim. E aí vocês têm algumas linhas de jardins permanentes. Na verdade, assim, o que são as plantas permanentes? São as antigas chamadas artificiais. Só que hoje, com a tecnologia, né, com a qualidade de produtos que a gente tem, para desmistificar o nome artificiais, a gente chama permanentes. Porque quando você fala artificial, o que você lembra? Você lembra daquele girassol que a avó tinha no centro da mesa, né? Ou aquele cravo, enfim, aquelas rosas. Sim, você sabia que era de plástico, né? Você sabia. Então, quando a gente chega para um cliente e fala artificial, o cliente vai falar, não quero, né? Aí, o permanente a gente explica. Hoje a Iris Green Garden trabalha com 16 importadoras diferentes. Então, assim, a gente é bem criterioso na escolha das plantas, né? Então a gente pega um pouco de cada e aí a gente junta num contexto que fique parecido com o natural. Sim. Então, a qualidade dá pra perceber de vocês, assim. É o que eu falei, né? Você tem que ir lá pra ver se é realmente artificial. E isso é por esse critério de vocês, né? Exatamente. Então a gente tem as 3 linhas, né? A Premium Master, a linha intermediária e a linha básica. Então, para aquele cliente corporativo, um local que você não vê muito, a gente pode pôr a linha básica. Hoje o carro-chefe é a linha intermediária, né? Eu uso muito nos meus projetos ali intermediária. A gente manda as opções para o cliente, né? Ele também participa dessas escolhas, mas é que aí eles vão vendo os outros projetos e isso fica muito mais claro de falar, eu também quero um desse, né? E tal. Um jardim que a gente montou, também vou deixar esse exemplo, que é bem legal. Aquele do lavabo ficou tão lindo. Ficou lindo, ficou maravilhoso. As pessoas, inclusive, me perguntaram, mas como que você instalou, né? E aí eu expliquei que vocês instalam numa chapa, né, de madeira, antes da gente fixar na parede. Acho que é bacana a gente deixar esses exemplos do que a gente já fez, porque a gente usou num lavabo e aí eram as plantas permanentes e eu tive bastante retorno das dúvidas, né, enfim, e era da Iris Garden. Que bacana. Algumas empresas concorrentes, né, utilizam a tela e encaixam a planta. Então, assim, você passa, ainda mais em ambientes comerciais ou que você tem criança, você passa, arranca, enfim, não tem uma fixação boa. A gente, para dar até o aspecto de mais natural, a gente desmembra as plantas, a gente usa uma placa de MDF preto, né, e fixa com grampo. Então a gente modela as plantas e fixa elas com grampo. E fica bem cheinho também, né? Fica. Pelo menos eu procuro às vezes ali, você não vê esse fundo desse MDF que você tá comentando. Você não vê o fundo porque a gente usa grama. A gente primeiro pega a placa MDF, forra ela toda com grama permanente, em seguida a gente fixa as plantas. Que legal! Além das plantas permanentes e das naturais que a gente comentou, vocês trabalham com vários outros produtos, né, Iris? Vocês trabalham com os vasos, até um pouquinho de madeira, vocês também fazem projeto. Então, na verdade, assim, como eu falei, é uma empresa de paisagismo, né? A gente não chama de garden porque nosso serviço é muito mais personalizado. Então, a gente trabalha com a consultoria. Então, assim, a gente trabalha com a consultoria desde um jardim vertical, de um vaso para uma mesa, para um vaso maior, e a gente faz a parte de projeto. A gente tem um escritório, que a gente tem uma equipe, são 3 arquitetos, projetistas, e tem as vendedoras na loja também. Então a gente trabalha em conjunto, o Willam e eu, né, que somos paisagistas, a gente faz a visita técnica. Da visita técnica a gente identifica a necessidade do cliente, se é um jardim vertical ou se realmente ele precisa de um projeto de paisagismo. Então a gente trabalha com a consultoria, projeto de paisagismo, implantação, né, e manutenção de jardins também. Então a gente trabalha com a parte de consultoria, né, que é onde você define os produtos que você vai colocar no projeto. Se você não precisa fazer um projeto, a gente manda um orçamento com fotos, você já deve ter recebido dos produtos. Ou então a gente trabalha com a parte de projeto de paisagismo, que é no caso de casas, de varanda. Como a gente trabalha muito em parceria com o arquiteto, geralmente o arquiteto já faz o projeto e a gente só entra com a consultoria das plantas ideais para o local. Então é consultoria, projeto, implantação, manutenção.
manutenção também de prédios, né? Eu vejo que vocês fazem algumas Sim. coisas assim no Instagram. Fazemos, sim. Né? E é legal, das assim, áreas comuns ali, dos Isso. prédios. E o legal é que é um pacote, né? Então, assim, você não precisa se preocupar com nada. A gente faz desde o início da criação até o final. E condomínios a gente trabalha com manutenção também, e residências, e até um vasinho lá na sua varanda que você não sabe cuidar, a gente te ajuda. Ai, legal. Bom, para finalizar o vídeo, os meus clientes, pelo menos, eles sempre me perguntam qual é o tipo de planta ideal para dentro de casa. Vamos dar uma dica aí para quem não quer matar suas plantinhas e quer ter a sua planta natural, de algumas espécies que você acha que dá para investir para ter dentro de casa e que tem pouca manutenção. Isso. O primeiro ponto, quando você vai colocar uma planta dentro de casa, você precisa de luminosidade e de ventilação. Se você não tem esses dois pontos, raramente vai ter alguma planta que sobreviva, né? Porque em ambiente fechado, por exemplo, hall social, de entrada de prédio. Então, assim, é um lugar escuro e que não tem ventilação. Não é que as plantas não vão. Tem cliente que fala para mim, mas eu tenho uma lança de São Jorge no hall, ela vai. A planta se aclimata e ela vai ter um tempo de durabilidade menor. Então, se é uma planta que é para viver 10 anos, ela vai viver 6 meses, 1 ano e meio, né? Então, assim, o que eu recomendo? Luminosidade, mesmo que seja mínima, tem que ter um pouco, ou uma luz artificial ligada direto, e ventilação. E assim, o ar-condicionado, ele queima as plantas também, e ressecam. Outro ponto, mas está secando a pontinha das minhas plantas, né? Você ouve muito falar isso. Por que seca? Seca por causa da baixa umidade do ar. Então, é recomendado você pulverizar com água mineral para não secar, não cortar, que as pessoas têm mania de cortar Elas a ponta. cortam, elas querem cortar, é verdade. Então, assim, Pacovar vai bem em ambiente interno, Ficus lirata, que é a moda agora, né? Árvore da felicidade, aí voltou a moda retrô, né? Demodê, espada de São Jorge, samambaia, comigo ninguém pode, lírio da paz, que são plantas menores. Mas plantas maiores para vaso, a gente recomenda ráfia, chamedória bambu. Acho que a gente já conseguiu ajudar bastante, né? Espero ter conseguido ajudar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Iris, obrigada por ter vindo. Você falou várias vezes, né? Só você e tudo mais. Só ela pra fazer eu gravar um vídeo. Eu falei, olha, só porque é o seu sonho, né? De ter um jardim vertical em casa, e a gente tá aqui pra isso, pra realizar sonhos, né? Dos nossos clientes. E o meu, eu fiquei super feliz, assim, a gente tava comentando antes de começar, esse sentimento, né? De tudo que a gente tenta realizar pro cliente, e aí quando é a gente também tem todo um carinho, enfim, super obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, deem o seu like, compartilhem os vídeos e curtam também as nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui para vocês também seguirem lá da Iris Garden. Acho que é isso. Até o próximo vídeo.